Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TVB Band Litoral. E olha, é muito importante a sua companhia aqui com a gente hoje, porque a gente vai falar sobre adoção. Quem é que não tem um familiar, um amigo que quer saber mais sobre o assunto? Ou a gente mesmo, né? Então, sobre isso, a gente vai conversar com a presidente do Grupo de Apoio à Adoção Laços de Amor de Praia Grande, Sandra Leal. Seja bem-vinda ao nosso programa, Sandra. Obrigada. Sandra, obrigada pelo convite. Imagina! E pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante. Eu também acho muito importante, de verdade. Como é que funciona o trabalho do grupo de vocês, hein, Sandra? Então, nós estamos aí em Praia Grande há 10 anos com o nosso grupo de apoio. Nós temos reuniões mensais. Por conta da pandemia, nossas reuniões estão sendo virtuais. Mas nós temos um espaço de troca de experiências, de qualquer assunto relacionado à adoção, qualquer informação, é ali no grupo que a gente conversa. E a importância do grupo é para a gente aumentar a conscientização da sociedade, principalmente para as adoções mais necessárias, que são as mais difíceis, de crianças maiores, de adolescentes, grupo de irmãos, crianças e adolescentes com alguma deficiência física, mental, alguma doença grave, porque as outras crianças, os outros perfis, não existe uma espera, né? É mais rápido. Ah, isso acontece. Então, quer dizer, qual que é o perfil que é mais procurado, vamos dizer assim? O menos procurado, acho que você já falou pra gente, né? E o mais procurado? E são as crianças menores, os bebês até 4 anos de idade, mas ainda uma procura por bebês até 1 ano, né? Então, a fila acaba... a espera desse perfil é um pouquinho maior, porque existe mais pessoas interessadas nesse perfil, né? Então, não existe fila, não existe criança no abrigo com esse perfil pequenininho. Essa fila da criança não existe, existe a fila do pretendente, né? Mas nós temos aquela outra fila que eu te falei, que é uma fila de crianças maiores, de crianças e adolescentes que também desejam uma família e também têm o direito de viver numa família, né? Isso é muito legal que você está falando. Então, quer dizer, quem pretende adotar, né, se tem uma certa ansiedade, né, quer ter o filho logo pertinho, então, de repente, se escolhe um perfil, né, de uma criança um pouco maior, vai esperar menos tempo. Isso é muito bacana, uma informação já importantíssima. Sim, vai esperar menos tempo, mas é importante que a gente também respeite esse perfil desejado, porque, né, muitas vezes alguns pretendentes acabam optando por um perfil um pouco maior e diferenciado daquele que ele realmente deseja, por conta de não esperar muito. Aí pode também dar o problema da adoção não ter o sucesso que deve ter, né? Então é importante, assim, se o seu desejo é um bebê, então você tenha consciência de que vai demorar mais a espera do seu filho do que uma criança menor, do que uma criança maior, né? Mas é importante que esse desejo seja respeitado. Não adianta querer correr e escolher, fazer uma escolha que você não vai conseguir dar conta, né? Então a gente também, no grupo de apoio, a gente também fala muito sobre isso, sobre a questão da sua escolha, do seu perfil e do seu desejo, né? Uma pessoa sensata, né? Gosto de conversar com gente sensata, viu, Sandra? Deixa eu te perguntar uma coisa, e aí você tocou num ponto muito legal, que é a questão da devolução, né? Dela não acontecer, da devolução não acontecer, né? Quer dizer, a pessoa, muitas vezes, pela ansiedade, acaba escolhendo um outro perfil que vai ser mais rápido, vai passar na frente, na fila, vamos dizer assim, e acaba acontecendo uma devolução que é extremamente frustrante para todo mundo, né, Sandra? Sim, isso. E uma das questões que a gente trabalha no grupo de apoio é justamente essa, né? O fracasso da adoção. Por que tem adoções que não têm sucesso, né? Porque, assim, não tem um projeto de adoção forte, é um projeto frágil, muitas vezes, né? A pessoa tem o desejo de ser mãe, de ser pai, então acredita que isso basta para adotar uma criança, né? Casais em crise de relacionamento, né? Pode também, nessa ansiedade, tá faltando um filho, então não consigo ter meu filho biológico, então vamos optar pela adoção, né? Lutos não realizados e não elaborados, a gente fala sobre isso também, que é muito importante. Quando são casais, geralmente ou homem ou mulher não pode gerar, né? Não tem alguma impossibilidade, alguma dificuldade da questão genética e opta pela adoção, né? Então, se isso não for muito bem trabalhado, conversado no casal, isso pode trazer uma frustração na adoção, né? Limites pessoais não observados na indicação do perfil, foi o que a gente estava falando. De repente, o seu desejo é um bebê, você quer exercer a maternidade desde
pequenininho, né, ficar sem dormir à noite, porque o bebê vai chorar, né, trocar fralda, são as opções. Né? Aí você vai pegar uma criança maior, mas você não vai dar conta. Então é importante a gente respeitar esses limites, né? E o excesso da idealização, que a gente fala muito também, né? Do filho ideal e do filho real, do filho idealizado e do filho real. As nossas crianças que estão aí aguardando uma família são crianças reais, né? Então, o pretendente precisa entender isso, é por isso que a gente fala muito da preparação e da participação nos grupos de apoio. Muito legal. E aí, focando agora, quer dizer, na questão atual, né? No panorama atual brasileiro, o conceito de família, ainda bem, tem sido cada vez mais diversificado, né? Então, quer dizer, os casais homoafetivos, né? O pai solteiro, a mãe solteira, enfim. A legislação, ela contempla isso também, quer dizer, ela considera e esses casais, essa configuração de família, ela tem a mesma chance de uma configuração de família mais tradicional, bem entre aspas? Tem, não existe nenhuma diferença, né? As chances do sucesso da adoção independem do estado civil ou da orientação sexual. Foi o que eu falei anteriormente. O que importa é a preparação, é a convicção, é a disponibilidade desse pretendente para entrar nesse universo adotivo. Então não existe assim, eu vou ter dificuldade porque eu tenho uma orientação sexual diferente, porque eu sou solteiro, né? Não existe. A lei, a adoção independe da orientação sexual, independe do estado civil. Sandra, queria te fazer uma pergunta agora, não sei nem se você vai poder responder, mas o que as pessoas observam naquela visita, né, que ali virou quase um arquétipo, né, uma ansiedade, né, que a gente vê até em filme, em novela, quando vai receber assistente social em casa, psicóloga, que a pessoa arruma a casa inteira, o casal que briga, dá a mão ali no sofá para fingir que tá tudo bem. O que é observado nesse momento na realidade? Então, assim, eu fui assistente social por 30 anos, atuei no fórum da comarca de Praia Grande, né? Então eu tenho uma experiência do meu trabalho no fórum, fiz muitas visitas, as visitas são apenas complementos de uma avaliação, né? Porque você vai ser chamado, você vai conversar, nós temos o psicólogo que vai trabalhar junto com a gente nessa parceria de avaliação, então algumas questões também serão aí avaliadas. E a questão a da visita é importante, mas é uma parte do processo, né? Então as pessoas ficam preocupadas de ter a casa própria, de ter um quarto específico para a criança, que é importante, mas também isso não é que vai determinar se o pretendente vai ser habilitado ou não. O que vai identificar é se esse pretendente tem realmente se ele tem um conhecimento do que é um processo de adoção e do que é ter um filho por adoção, que é diferente da gestação, né, do processo gestacional. É uma gestação diferenciada, porque a criança tem um histórico de vida anterior à chegada dessa família. Isso tem que ser respeitado, não tem jeito. Muito legal, e você tocou num ponto muito interessante também, né? Que você falou assim, a questão de ter um quarto para a criança, a questão financeira. Qual o peso disso, né? Quer dizer, o Brasil, ele vive uma fase onde as pessoas estão migrando cada vez mais para o mercado informal. Principalmente agora, depois da pandemia, muita gente perdeu o emprego, né? Então, às vezes, a pessoa tem vontade de adotar uma criança, mas pensa assim, eu não sou registrado em carteira, eu não vou ter chance. Isso procede ou não? Não procede. A questão do trabalho informal, quando se junta a documentação para habilitação, você pode fazer uma declaração de rendimentos, ou juntar o imposto de renda, ou se você tem olerite, porque você é registrado, se você é informal, não tem problema nenhum. Tudo vai ser avaliado, é um conjunto de situações que serão avaliadas. Não existe, pelo fato de você ter um trabalho informal, não poder adotar, de não ter uma casa própria, não poder adotar, né? Nós temos pessoas que têm uma condição financeira boa e não tem o entendimento do que é uma adoção. Então, o que vale é esse entendimento, essa disposição, essa convicção, essa disponibilidade para uma adoção. Sandra, ainda tenho muita curiosidade sobre o assunto, quero saber ainda o momento mais bonito da sua carreira nesses anos todos trabalhando nesse segmento, mas depois do intervalo. Você me espera? Espero. Então você também não sai daí, que eu vou e volto em 2 minutos.
Voltamos com o programa Ponto de Encontro, hoje falando sobre adoção e com quem entende do assunto. Muitos anos já trabalhando nesse segmento, Sandra Leal, que está aqui com a gente. Sandra, quero saber de você já o seguinte: nesses anos todos de vivência, qual a situação mais marcante que você viveu? Tem como elencar uma só? Uma só? Ah, eu vou falar eu vou falar de duas que foram de crianças que não tinham uma perspectiva de serem adotadas, crianças com deficiências físicas e mentais severas, e que por conta da vinculação de pessoas dentro do serviço de acolhimento, que se aproximaram dessas duas crianças, que acabaram adotando, né? Não tinham nenhuma pretensão de adoção, e pela proximidade, pelo conhecimento, pela vinculação, eles acabaram adotando. Então, assim, hoje são crianças que têm as suas deficiências, as suas dificuldades, mas estão dentro de uma família e sendo desenvolvidas, assim, de uma maneira... A gente recebe fotos, recebe vídeos dessas crianças hoje, assim, tendo uma vida normal e dentro de uma família, que é o mais importante para nós. Que legal. Sandra, agora vamos tocar num outro ponto que acho que é importante também a gente tocar. A gente vive no Brasil, brasileiro acaba dando jeitinho para tudo. Tem gente que não quer esperar, não quer passar pela burocracia do processo, que é importante a burocracia, e acaba fazendo de maneira ilegal, né? Esse processo. Isso acontece. Tem punição severa para isso, né, Sandra? Conta pra gente como é que funciona. Tem a punição severa. Acho que a punição pior dentro de uma situação dessa é o pretendente correr o risco de perder essa criança, o que já aconteceu várias vezes, né, de fazerem denúncias, de chegar ao conhecimento do fórum, uma situação dessa, e a criança ser retirada não só pela ilegalidade, mas principalmente pela falta de preparo dessas pessoas no que diz respeito à adoção. Então, o nosso trabalho é justamente esse também, de falar que a adoção é legal, referente à legalidade, ela tem que ser legal, ela tem que ser segura e ela tem que ser para sempre. Então, assim, começar a história de vida de uma criança com uma mentira já não é uma coisa boa, a gente já percebe que vai ser uma coisa ruim futuramente. Eu ia te fazer uma pergunta, mas pode falar. Então, aqueles que procuram esse tipo de procedimento, a gente percebe que eles não têm entendimento do que é uma adoção e não aceitam a adoção, né? Então, você burlar uma situação dessa, você mentir que aquela criança é o seu filho biológico, você está já mentindo, você já não está contando a verdade para essa criança sobre a sua história de vida. Então, Exatamente. Não aceita a adoção, então vai ser mais complicado. Eu ia te perguntar sobre a questão do poder familiar, né? Rapidamente, só para as pessoas entenderem o que é o poder familiar, e aí o casal adotivo, né, ele também pode perder, então, esse poder familiar, não é isso? Sim, então, o poder familiar é um conjunto de direitos e deveres, né, atribuído aos pais. Para uma criança ser adotada, ela tem que perder o poder familiar da família biológica dela. Quando a adoção ela é concretizada, ela é formalizada, esses pretendentes passam a ser os pais legítimos dessa criança. Então, ele vai ter o mesmo direito e os mesmos deveres como os pais biológicos, né? Então, quando a gente fala da responsabilização, a gente fala que assim, é a mesma coisa, virou filho legítimo. Então, se qualquer situação que acontecer, você vai responder como pai, como mãe. Entendi. E aí a questão da família biológica que você tocou agora, como funciona? É um contrato que se estabelece se a família biológica vai continuar tendo contato com a criança ou não? Como é que funciona? É de caso para caso isso? Não, a adoção é um procedimento que a criança ela vai perder todo o vínculo legal com a sua família biológica. A família biológica não vai ter mais nenhum direito legal sobre essa criança. O que pode acontecer é que futuramente essa criança querer saber da sua origem e manter o contato com a sua família biológica. Mas depois do processo de adoção e durante a indicação, isso não é mais possível, né? Porque, assim, todos os procedimentos para que essa criança permaneça com a sua família de origem é realizado antes da adoção, antes da indicação dela para adoção. Porque a prioridade é que a criança viva na sua família de origem. A adoção é, assim, o último recurso para que essa criança viva em família. O que se pretende é que a criança não viva dentro de uma instituição de acolhimento. Ou ela vive na sua família de origem, na sua família biológica, seja pelo pai, mãe, avó, tios, primos,
ou ela seja indicada por uma família afetiva, que seria a família pela adoção. Terminando o processo de adoção, não tem mais volta para a família biológica. Isso é uma coisa futuramente que a criança pode ter um contato de querer saber da sua família, mas a família dela é a família por adoção. Isso é muito interessante que você falou, porque a gente tem a impressão, quando se fala em abrigo, de que são todos órfãos, e não é isso, né? Não. Olha, eu vou te dar um exemplo assim de Praia Grande. Nós temos 80 crianças e adolescentes acolhidos nas nossas casas de acolhimento. Nós devemos ter 10 crianças dessas 80 que são crianças que já foram destituídas do poder familiar, que estão aptas para serem adotadas. As outras têm a sua família. É aquele processo de aproximação, de repente aconteceu alguma coisa que não foi tão grave, mas o serviço de acolhimento recebeu, então é feito todo um trabalho para que a criança retorne para sua família, porque é direito dela viver em família. Na impossibilidade dela retornar para sua família, aí sim é indicada a adoção. E quando eu falo em família, eu falo a família extensiva, inclusive. Não só o pai e a mãe. A família extensiva, é procurada a família extensiva também. Então a adoção é o último recurso. Entendi. E aí qual a dica que você dá para os casais que querem, para a família, né, que pretende adotar uma criança e que de repente está meio perdida, né? Quais os primeiros passos, de repente, que essas pessoas têm que dar? Busquem os grupos de apoio à adoção. Nós temos aqui na região... Conheço uma pessoa ótima para te ajudar. Sandra Leal. Não estamos presencialmente, mas estamos virtualmente. Facebook, Instagram, pelo WhatsApp, nas nossas lives, né? E temos, assim, os grupos na região toda. Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Bertioga, Peruíbe. Então, assim, falta de informação não tem. É verdade. Sandra, e rapidamente para a gente encerrar, qual que é o maior desafio do grupo hoje em se manter? Desafio? Para ele existir hoje. Ter boa vontade. A gente tem boa vontade, a gente faz um trabalho voluntariado, nós somos 13 pessoas que formamos aí uma diretoria, mas temos outros voluntários também que nos ajudam. É boa vontade, está se mantendo, a gente faz com muito amor, né, com muita dedicação, e fazemos pelos pretendentes e principalmente pelas crianças e adolescentes que ainda aguardam uma família. Muito legal, Sandra. Não tenho como te agradecer pela sua presença aqui com a gente hoje. Tenho certeza que foi muito produtiva para as pessoas que estão assistindo a gente. Parabéns pelo seu trabalho e continue firme aí, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Demais, né? Muito legal. Além de tudo, uma simpatia e com tanto conhecimento. Gostou do programa? Semana que vem tem mais. Você fica agora com o Jornal da Band. Um beijo muito carinhoso e até lá! Opa, mas só um instantinho, porque antes eu quero te dar um recado que vai te deixar super feliz. Se você sonha com um pré-pago cheio de vantagens e muita internet, o TIM Pré-Top é pra você. Na TIM agora é assim, toda vez que você recarregar, você ganha sempre mais 2 GB de bônus de internet e ainda tem o WhatsApp do seu plano para você aproveitar. É muita internet para navegar e mensagens ilimitadas para trocar com os seus amigos. Você já sabe, né? Na TIM, as suas recargas viram mais vantagens e você ainda pode concorrer a prêmios incríveis no app TIM Mais Vantagens. Curtiu? Então vem pro TIM Pré-Top. Tá esperando o quê, hein? Ative o TIM Pré-Top no ponto de venda TIM mais próximo e recarregue para ganhar sempre mais 2 GB de bônus e muitas vantagens top. Saiba mais em tim.com.br. TIM, imagine as possibilidades. Agora sim, você fica com o Jornal da Band. Um beijo muito carinhoso e até semana que vem. Tchau! TV Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade.